amigos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto baseado no livro Fonte Viva, onde as segundas, quartas e sextas fazemos o estudo de um dos capítulos com breves comentários em relação a esse capítulo, sempre pedindo a espiritualidade que nos intua, nos traga a mensagem mais adequada para o momento que a gente está vivendo, para que a gente tenha cada vez mais recursos para enfrentar os desafios do momento atual em que vivemos, das dificuldades da vida que cada um de nós experimenta, né, no atual momento, e que tenhamos sempre mais subsídios, mais recursos para que a gente possa fortalecer a nossa caminhada espiritual que tanto desejamos, né? Lembrando sempre que somos seres espirituais, tendo uma experiência material. Então, quando cuidamos do nosso espírito, nós estamos sim cuidando do nosso corpo, nós teremos sim mais equilíbrio para enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos, todas as provações que temos cotidianamente em nossas vidas. E o capítulo de hoje é o capítulo 145. O capítulo tem como título Guardai-vos dos cães. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães, nos disse Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sobre o olhar do divino pastor na demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do divino condutor, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam os serviços dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las e pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam, generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originalmente de Deus. Esse é um texto que vem, de uma certa forma, muito forte para nos mostrar uma série de energias às quais a gente tem contato cotidianamente, né? Uma série de pessoas, de personificações mesmo, às quais a gente cotidianamente tem contato, de que estão sempre alimentando as coisas ruins que estão à nossa volta. A gente costuma falar que a gente se sintoniza com as energias que a gente deseja. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente manifesta, aquilo que a gente traz para a nossa vida, é aquilo com que a gente se sintoniza. Quando a gente traz o amor, quando a gente traz a compreensão, quando a gente traz a caridade, quando a gente traz os atributos divinos, a gente está nutrindo o nosso espírito de forças que vão nos auxiliar na nossa caminhada. Mas quando a gente alimenta a maledicência, a má-fé, a desconfiança,
todos os recursos que nos colocam numa vibração mais baixa, a gente está dando porta para a gente se alinhar com pessoas que também têm esse tipo de vibração. E Paulo vem nos falar aqui, quando ele nos diz, né, guardai-vos dos cães, ele pede para que a gente esteja muito atento às pessoas que trazem esse tipo de energia à nossa volta, né? Ele fala aqui com clareza, são os adversários sistemáticos. Emmanuel nos fala com clareza aqui, em relação ao comentário de Paulo, que eles são os adversários sistemáticos do bem, né? Eles buscam destruir as reputações dignas, né? Estimam a maledicência, a crueldade, sentem prazer em ser tiranos, né? Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem intencionados e por aí vai. Sempre aquela pessoa que traz aquela energia de baixo astral, que tenta nos jogar para baixo, quando às vezes a gente está bem, né? Quando a gente consegue dar uma estruturada no nosso alto astral, coloca o nosso alto astral lá em cima e está expressando uma série de sentimentos, de bons sentimentos, às vezes chegam aquelas energias tentando nos sugar. E a gente tem que estar muito vigilante a esse tipo de pessoa. Mas é muito fácil a gente julgar quem é certo e quem é errado, né? Dentro dos nossos critérios, nós temos uma facilidade enorme de julgar. Então a gente fala, fulano não traz uma energia boa para mim, fulano é maledicente, fulano é cruel. Não nos faltam exemplos o tempo todo, né? Nós estamos em momentos de extrema exposição de todos. A televisão nos mostra muitas notícias ruins o tempo inteiro, de política, de convivência, familiares, uma série de coisas. E nós julgamos de fora, apontando uma série de pessoas que, aos nossos olhos, são desequilibradas. Mas todos nós temos essas características dentro de nós. E aqui, como ele cita o exemplo de cães, né, o cão doméstico, símbolo de ternura e de fidelidade, que após a domesticação se tornou esse símbolo de ternura e fidelidade, e o cão selvagem, né, impulsivo, feroz. Nós temos esses dois cães dentro de nós. Todos nós temos esses dois cães dentro de nós. E a gente vai fazer esse cão crescer, nós vamos escolher qual cão nós vamos cultivar, qual cão nós vamos fazer crescer. O cão, símbolo de ternura e de fidelidade, né? Se nós dermos alimento a esse tipo de sentimento dentro de nós, ou o cão, símbolo de ferocidade e de impulsividade, o cão selvagem. Nós vamos escolher qual desses cães nós vamos alimentar dentro de nós. E qual cão nós alimentarmos dentro de nós, nós iremos fazer esse cão crescer. Nós daremos força a esse cão. Então, se a gente se alinha aos sentimentos do bem, de amor, de compaixão, de caridade, se alinha aos sentimentos que foram ensinados pelo Cristo, né? Os sentimentos que os cristãos devem colocar em prática em sua vida. Nós nos alinharemos a pessoas que também têm esse mesmo tipo de vibração. Ficará muito mais fácil para nós entendermos que os desafios que nós ainda enfrentamos são instrumentos de crescimento. São ferramentas que vão nos colocar num degrau mais alto, né? A gente, tendo uma vida confortável, nós não cresceremos. Se a vida está nivelada, está plana, está linear, a gente não está ascendendo. A gente não consegue ter os estímulos necessários para o nosso crescimento. A gente pode até buscar uma leitura e tal, mas se esse estímulo, um conhecimento novo, né? Se esse estímulo não chega até a gente não vai saber o que é lidar com aquele estímulo de uma forma mais compreensiva, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Assim também, se nós não tivermos os estímulos negativos, nós também não poderemos descer degraus. E isso depende da nossa escolha, né? Então, se nós somos desafiados e nós estamos vibrando no bem, nós saberemos enfrentar esses desafios com mais facilidade. Agora, se nós recebemos o mesmo tipo de desafio, mas nós estamos vibrando nas energias ruins, na má fé, na energia desses cães selvagens, impulsivos e ferozes, nós nos tornaremos esses seres repugnantes que Paulo nos fala e que nós devemos nos resguardar deles, né? Esses cães ferozes aqui, né? Nós estaremos trazendo para dentro da gente sentimentos
que não são dignos de colocarmos no nosso cotidiano, né? Que seja, por exemplo, a maledicência. É uma porta de entrada para uma série de outros sentimentos muito piores, muito mais intensos, né? A má fé, a falta de crença, a falta de esperança. E com isso, nós também estaremos nos sintonizando com esse tipo de pessoas. E quando a gente fala de sintonizar com esses tipos de pessoas, nós tendo essa consciência de que somos seres espirituais, tendo a experiência material, nós também estaremos nos sintonizando com espíritos que têm esse mesmo perfil de vibração. E nós estamos num momento decisivo para o crescimento, para a ascensão da humanidade. Emmanuel nos fala aqui no começo do texto, né? Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor em demanda de esferas mais altas. Então nós estamos buscando isso, né? Impulsivamente, instintivamente, né, nós estamos buscando isso. Mas a gente precisa alinhar a nossa vibração nesse sentido, para esse caminho, através das pessoas que também estão buscando esse caminho. E não o caminho oposto, né? Que é o caminho da maledicência, da má fé, da crueldade, da desesperação, né? Do combate aos ensinamentos do bem. Esses corações mal intencionados, eles vão nos prender a esferas mais baixas e trarão para dentro de nós energias cada vez mais intensas nesse sentido. E perderemos aquele trilho que muitas vezes nós começamos a traçar. Então, por isso é tão importante que a gente saiba se guardar, né? Externamente, dentro das pessoas, dentro do meio de convivência o qual a gente frequenta, o qual a gente está inserido, as pessoas com as quais a gente tem contato, e internamente através dos nossos sentimentos, através daquilo que nós cultivamos dentro de nós. Não só do que a gente expressa e coloca para fora, mas daquilo que a gente sente lá no nosso interior. Por isso é tão importante a meditação, para dedicar um pouco de tempo para cada um de nós e perceber o que a gente realmente está sentindo, o que está vibrando lá dentro, para que a gente possa se sintonizar com as coisas boas, conhecendo as coisas boas, buscando se sintonizar com elas, né? E os ensinamentos, essas coisas boas, essas quais a gente deve sintonizar, eles estão todas ali nos ensinamentos do Cristo, né? Nós temos o Evangelho, nós temos uma riqueza de tantas outras obras que o Cristo nos traz, né? Com tudo aquilo que devemos buscar, e sabemos que tudo aquilo que se desvia desse propósito é o que vai nos levar no caminho oposto. Então que a gente possa buscar esse autoconhecimento cada vez mais para perceber o que a gente está sentindo dentro de nós. E em segundo lugar, como a gente precisa se esforçar para a gente se sintonizar com as coisas boas. Sempre lembrando de guardarmos-nos dos cães, porque eles sempre estarão ao nosso lado tentando nos desviar. Mas cabe a cada um de nós escolher qual dos cães nós vamos cuidar dentro de nós. O cão, que é símbolo de fidelidade, de ternura e de amor, né, que é o cão domesticado, ou o cão feroz, impulsivo e selvagem, que é o que quer nos levar no caminho contrário ao crescimento espiritual. Essa mensagem de hoje, agradecemos mais uma vez por todos que acompanham e divulgam essas nossas mensagens, e que estejam sempre com nós, divulgando sempre que possível, para que essas mensagens atinjam o maior número de pessoas, sempre buscando esse caminho correto de crescimento, de amadurecimento, de cultivo desse nosso eu interior aqui, que é tão carente, tão necessário de conhecimento espiritual, e que deve ter tanto cuidado com esses cães que tentam nos retirar desse caminho de amor e de compaixão e de caridade, o caminho que o Cristo nos ensinou. Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima vez. Fiquem com Deus.